Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Hoje é um dia de Santa Ceia, é um dia especial. Apaga a luz aqui da frente para mim um pouquinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Amém. Deixa assim. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Na parte da tarde eu estava descansando um pouco, esperando o Espírito Santo falar ao meu coração qual que seria a palavra para esta noite. Mas já tem dias que tem algo no meu coração que eu gostaria de ministrar para a igreja. Então hoje nós vamos ter uma palavra um pouco diferente. Vanessa, se eu te perguntar se você conhece a vida do Atos, você sabe me dizer alguma coisa da vida do Atos? Vitória, se eu perguntar para você alguma coisa da vida da irmã Marli, você sabe me dizer alguma coisa sobre a vida dela? Alguém aqui sabe dizer alguma coisa sobre a minha vida? Você é minha esposa, meus filhos? Também não, né? Palavra do Senhor aberta no Salmo de número 139, versículo de número 16. Deus te abençoe, Dieguinho. Fica na paz do Senhor Jesus aí. Salmo de número 139, versículo de número 16. E quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou é porque está faltando na escola dominical. E a varinha da correção vai chegar até você. Amém? Ô glória. Aí nessas horas ninguém dá glória a Deus, né? Engraçado, né? Amém. A palavra do Senhor diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Podeis assentar. Amados irmãos, já tem algum tempo que eu tenho desejo de fazer uma ministração aqui na igreja, falando de uma pessoa. E hoje, na parte da tarde, eu senti que era hoje o dia de falar sobre isso. Hoje eu quero contar o meu testemunho para os irmãos. Tem muita gente que conhece a gente pelas mídias sociais. Tem muita gente que conhece a gente porque eu trabalhei em muitas cidades nos meus anos de polícia. O pessoal da minha cidade, da minha geração, todo mundo me conhece. As mais novas não, mas os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus amigos me conhecem. Então eu gostaria de contar para vocês como surgiu essa pessoa que vos fala aqui. Bom, o dia era 28 de agosto do ano de 1974. A minha mãe chega no hospital e me tem ali naquele hospital César Leite, lá em Manhuaçu. Contudo, eu não sei dizer o motivo. Minha mãe fugiu do hospital e me deixou lá. E eu fiquei abandonado no hospital. Eu não tinha ninguém por mim ali. Mas tinha uma enfermeira lá no hospital, por nome de Dona Guanaíra, que ela bateu o olho em mim e ligou para o meu pai adotivo e falou assim: ó, vem aqui no hospital agora. Tem um menino aqui que é a sua cara. Vem aqui, corre aqui. E quando o meu pai adotivo chegou lá, ele bateu o olho em mim e falou assim: não, esse é nosso, nós vamos levar ele para casa. E naquela época não tinha esse negócio de justiça, não tinha nada disso. As próprias irmãs de caridade que trabalhavam no hospital podiam te dar para adoção. Não precisava de nada disso. Entrar na justiça, entrar em fila, não tinha nada disso. E aí, depois desses 2 dias aí, eu fui para casa.
dos meus pais adotivos. Seu Candim, sacristão da Igreja Católica. Meu pai era sacristão, meu pai tinha sido frei. Meu pai ia ser padre. E quando faltava um ano mais ou menos para a ordenação dele, ele desistiu. E meu pai já era frei nessa época. E aí teve que vir carta de Roma para a liberação ali dos votos, que já tinha feito o voto de pobreza, de castidade, aqueles votos todos na Igreja Católica faz. E ele já tinha feito esses votos. Então teve que vir uma carta de Roma, do Papa, liberando ele dos votos para ele poder casar com a minha mãe adotiva. E, por coincidência, minha mãe trabalhava no Hospital das Irmãs. Meu pai era sacristão da igreja e ele ia buscar o almoço dos padres lá no hospital. E ele conheceu minha mãe lá, os dois namoraram e casaram, em 1965. Mas Deus tem os seus propósitos, nenhum dos dois podia ter filhos, nem a minha mãe nem meu pai adotivos. E aí o meu pai contava para nós, quando ele era vivo, que minha mãe chorava muito, porque ela queria ser mãe, mas ela tinha útero infantil, então ela não podia ter filhos. E meu pai conta que minha mãe chorava de noite, não podia ver uma criança que ela chorava muito. Aí veio a primeira adoção, que foi da Rosângela, que também não era minha irmã de sangue, era irmã de criação. Só que a Rosângela nasceu muito doente, ela durou 17 dias e morreu. Aí veio, passado um tempo, veio a minha outra irmã, a Beatriz. A Beatriz já veio um pouquinho maiorzinha. Meu pai pegou, cuidou dela. Hoje ela que cuida da minha mãe lá, em Manhuaçu. Ela é mais velha do que eu. E depois veio eu. E eu fui criado dentro da Igreja Católica. Meu pai foi cristão, então eu ia ajudar meu pai lá na igreja. Eu ajudava meu pai a limpar a igreja. Acabava a missa do domingo à noite, a gente recolhia aqueles folhetos que eles dão lá para você acompanhar a missa, né? E meu pai cuidava de pessoas que eram amaziadas, que queriam alinhar com Deus, queria acertar seu coração, né? A sua vida com Deus. Meu pai era isso. Meu pai era muito conhecido lá em Manhuaçu. Dificilmente tem uma casa mais antiga assim, que não tem uma foto do meu pai lá, como ministro da Eucaristia, ou lá batizando, né, junto com o padre, as crianças, etc. e tal. E aí eu fui crescendo como uma criança normal. Meu pai nunca me escondeu que eu era um filho adotivo, até porque ia ficar muito estranho, porque a minha mãe é da cor da Pâmela, assim, mais ou menos, e meu pai já era moreno, que nem eu, só que do cabelo bom, né? Meu pai é daqueles que eles chamam puri, né? O cabelo dele era bom e ele era negão, e a minha mãe branca, igual a Pâmela, assim. Hoje a minha mãe lembra um pouco o semblante da irmã Tônia, assim, só que mais branca, né, Tito? E aí, nós fomos crescendo ali na cidade de Manhuaçu, e comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, lavava carro, ajudava meu pai gostava muito de galinha, então ele criava galinha de granja e minha mãe vendia, né? Então eu ia fazer as entregas para ela, entregava ovo, entregava frango, entregava tudo. E minha mãe me preparou muito para o mundo, me preparou muito para viver as coisas que eu ia viver no mundo. E eu com 15 anos, eu trabalhava no hospital de Guarda Mirim. Na minha cidade tem esse, hoje é Polícia Mirim, mas na época chamava Guarda Mirim. E eu trabalhava nesse hospital, onde eu conheci algumas pessoas que foram fundamentais na minha caminhada com Cristo. Celinho, Lucinda, Edmar, vários ali que trabalhavam no hospital. A Meirinha, que é a esposa do pastor Josué, a que faleceu. Nós trabalhávamos todo mundo junto lá. E eles sempre falavam de Jesus para mim, sempre falavam, vai lá na igreja, cara, é bom pra caramba e tal. Eu falava, não, senhor, não vou não, sou católico, vou morrer católico, não vou não, tal. Vamos lá, senhor, com nós e tal, você vai gostar e tal. Aí numa terça-feira lá eu decidi ir, era culto de oração, mas era meia hora de louvor, né? E aí eu vi meus amigos tocando lá e aquilo já mexeu comigo. Eu sempre gostei de música pra caramba. E aí, o que acontece? Eu gostei daquele primeiro dia. Na quinta-feira era estudo bíblico. Eu fui de novo.
Aí no domingo eu fui de novo no culto. Só que para mim no culto tinha que ir na missa de manhã. Senão meu pai não deixava nem eu sair de noite. Eu tinha que assistir a missa todo domingo. Ou sábado à noite ou domingo. Durante as missas que tinha. Aí beleza. Fui na missa de manhã. De noite eu falei nada, né? Falei, pai, vou dar um rolê na rua ali, dar uma volta. Mas daqui a pouco eu tô em casa. E fui pro culto. E eu me lembro direitinho do pastor Alexandre pregando a palavra. O pastor Alexandre hoje já descansa no Senhor. E ele fez o apelo e eu aceitei Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu entendo muito quando a pessoa aceita Jesus e ela tem dificuldade de ficar na igreja. Porque no meu caso, eu era filho do braço direito do padre. Eu era filho do braço direito do padre. Como que os padres iam ver que o filho do sacristão da igreja era crente? E aí eu comecei, ia na missa de manhã, ia no culto à noite, ia na missa de manhã, aí tinha uma missa no sábado, que era a missa das crianças. Meu pai falava, se você assistir a missa das crianças, você não precisa assistir domingo não, porque é sábado ou domingo que você tem que assistir a missa. Aí eu comecei a ir na missa das crianças e comecei a ir na escola dominical de manhã. Aí foi quando eu comecei a aprender. Aí eu tive vários professores, entre eles o pastor Josué, por isso que eu tenho essa afinidade com ele há mais de 35 anos, que ele foi meu professor de escola dominical. E aí o que aconteceu? Nós pegamos e continuei nisso. Aí, quando eu fiz 16 anos, eu decidi romper. Eu decidi romper com o catolicismo e falei com meu pai o seguinte, falei, pai, o negócio é o seguinte, eu estou infeliz aqui, eu vou para a igreja batista porque eu me sinto bem lá. Lá tem alguma coisa que eu não estou encontrando aqui. E como eu disse para vocês, sempre gostei muito de música. Aí meu pai pegou e falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Então vai e faz diferente. Não seja qualquer um não. Não me dê vergonha não. Vá e seja diferente. Só que a minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Minha mãe ficou 15 dias de cama. Minha mãe não aceitava de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o que mais me intrigava é que a família da minha mãe é toda cristã. Minha mãe nasceu no berço cristão. A minha mãe fez o caminho inverso. A minha mãe era da igreja União Apostólica, que era uma espécie de igreja batista também lá em Carangola. Então o que aconteceu? Eu rompi e fui filho para a igreja batista. Aí chegou lá, fui conhecendo as pessoas, eu fui me enturmando, fui apaixonando por aquilo ali. Aí essa história vazou lá na minha cidade, que o filho do sacristão agora era crente. E como eu gostava muito de música, eu comecei a aprender música com os meninos lá da igreja. O que aconteceu? Eu tinha um padre lá que eu amo muito a vida dele, o padre Jesus, ele já morreu também. Um dia eu ia com ele para as missas nas roças, né? Ele me chamava para ir com ele nas missas na roça, eu ia com ele. Antes de me converter, eu estava virando o que meu pai era. Eu estava me transformando num mini sacristão. Aí o que aconteceu? Meu pai liberava para mim com ele para as roças, eu ia e tal. Aí um belo dia, eu já estava na igreja batista, o padre Jesus me chamou e falou comigo, eu estou precisando conversar com você, rapaz, vem cá e tal, entra aqui no carro. Aí eu entrei, era um Fusca, lembro direitinho, era um Fusca e ele falou comigo assim, o que está acontecendo? Eu falei, nada aí. Não, você saiu da igreja, você está deixando a religião católica para ir, os irmãos mais antigos que vão lembrar, nós não éramos chamados de evangélicos, nós éramos chamados de protestantes, antigamente. Você está indo para a igreja protestante e tal, que não sei o que, pá. Eu falei, eu tô lá, eu gosto de lá tem sei lá, tem algo lá que mexe comigo, eu não sinto aqui. O que você mais gosta de lá? Eu gosto das músicas, eu gosto de ver os meninos tocar a banda e tal. Então tá feito, eu monto uma banda para você tocar aqui na missa. Eu compro os instrumentos aí e você toca aqui
na igreja. Eu falei, padre, mas eu não sei tocar não, véio. Eu falei que eu gosto das músicas. Não, você vai aprender, vamos comprar os instrumentos para você, já tem violão aí, tem guitarra, você vai tocar na missa. Falei com ele assim, padre Jesus, eu chamava ele de tio, né? O tio Jesus, eu gosto demais do senhor, eu amo o senhor demais, mas o caminho que eu escolhi, eu não vou sair fora dele mais não. Agora eu já estou lá, e agora eu vou passar para o próximo passo, eu vou me batizar daqui a um tempo. Mas você já foi batizado quando você era criança, você tem madrinha de batismo, você tem tudo de batismo. Eu falei, pois é, mas lá fala que eu tenho que batizar. E me mostrar dentro da Bíblia que tem que batizar depois de adulto. Depois que a gente tem conhecimento que é certo e que é errado. Não é batizar criança. Então meu batismo para mim não valeu nada não, hein? Não fale isso não, que isso é sacrilégio e tal. Não, não é sacrilégio não, pá, está na Bíblia. E eu não sabia nada de Bíblia. Eu não sabia nada de Bíblia. Novo convertido. E aí nós terminamos essa conversa. Ele ficou triste comigo, eu sei que ficou. Mas aí o que acontece? Aí eu estou lá na Igreja Batista, e a Igreja Batista é a igreja de ensinamento. Quem falar que a Igreja Batista não é uma igreja de ensinamento, não conhece a Igreja Batista. A Igreja Batista e a presbiteriana são igrejas de ensinamento mesmo, de Bíblia. Aí o que acontece? Passou um tempo, eu fui conhecer a Quadrangular. E aí lá na Quadrangular, irmãos, eu posso dizer que foi o meu grande amor. Foi o meu grande amor da Igreja Quadrangular, da minha época. Foi lá que eu vivi as maiores experiências com o pastor Domingos Garcia, com a pastora Valdete, Marcelo, filho deles. Marcelo hoje é vereador lá em São José dos Campos. E Keila, irmã deles, o Pete, irmão deles. A gente, além de a gente ser amigos, o pastor Garcia, ele era um homem de muita visão, ele era um homem de pregar o evangelho e cair para dentro mesmo, sem ter medo. Ele, o pastor Conrado, pai da Claudinha, se ela estiver escutando aqui, que Deus te abençoe, Claudinha. E eu fui começando a despertar aquela veia em mim, assim, de querer fazer mais. Então, dia de domingo, eu já falei isso aqui, 8 horas da manhã a gente chegava na igreja, tinha escola bíblica dominical, acabava 11 horas a escola bíblica dominical. Aí depois, 1h30 da tarde, tinha ensaio para a mocidade que ia cantar à noite. Eram uns 80 jovens, pra vocês terem uma ideia. O pastor Josué, acho que ele tem uma foto lá desse tempo, vou ver se ele manda também para me mostrar para os irmãos. Aí, a gente ia em casa, tomava banho, 6h30 chegava no culto para o devocional. Aí tinha um devocional de 1 hora. Aí quando dava 7h30 começava o culto acabava mais ou menos 15 para as 10 da noite. Reunia todos aqueles jovens, ia para a praça da minha cidade, davam-se as mãos ali, era dada uma palavra de 2 minutos, fazia uma oração e aí acabava o nosso domingo. Foi a fase mais linda que eu vivi da minha conversão. Era lindo ver aquele monte de jovens, todo mundo ali, e não tinha esse negócio do fulano, não, era uma coisa maravilhosa aquilo ali. Eu aprendi muito naquela época, eu aprendi muito com eles. Aí, beleza, passa um tempo, eu fui convidado para visitar Brasil para Cristo, outra igreja que mora no meu coração. Quando eu cheguei no Brasil para Cristo, escuta vocês aí que são mais jovens aí, daqui a pouco vai chegar levitas aí, ou vocês vão aprender, vocês vão tocar. Eu cheguei na igreja Brasil para Cristo para assistir o culto, convidado por uma amiga minha. Só que quando eu cheguei lá, os instrumentistas já estavam tudo de banco. Estava todo mundo de banco. Os instrumentistas, tinha uns 20 instrumentistas lá, tudo de banco. E eu tocava bateria. A menina que me chamou tocava baixo. E uma outra amiga nossa, a Edilene, a Dica, tocava guitarra. Aí ela falou, acompanha nós aí, tá todo mundo aí de banco aí e tal. Eu falei, mas seu pastor vai achar ruim? Não, pode tocar lá. Sentei na bateria e fiquei 6 anos nessa bateria, nessa igreja. E ali foi ali que eu aprendi a ministrar, foi ali que eu aprendi a cantar e tocar, foi ali que o talento que Deus me deu foi
foi deslumbrando. Aí eu entrei aí eu fui embora. Em 1993, dia 1º, fez 30 anos que eu incorporei no Exército Brasileiro, na arma de artilharia. Aí fiquei 1 ano no Exército, saí, voltei para casa dos meus pais, fiquei 6 meses, fiz alguns concursos públicos lá, passei em todos que eu fiz, e fui para a polícia, entrei para a polícia. E no dia que começou o curso da polícia, meu pai me ligou e falou comigo assim: olha, chegou um telegrama para você aqui, te chamando para você poder fazer a prova final lá da prefeitura de Ipatinga. E eu formei polícia em Ipatinga, eu já estava em Ipatinga. Eu perguntei ao meu pai: pai, o que o senhor acha? Eu faço ou não? Ah, você já está empregado, você está no estado, ninguém vai mexer com você, fica quieto aí mesmo. Aí fiquei no curso da polícia, fiquei 9 meses fazendo o curso da polícia florestal. Hoje é ambiental, né? Mas na minha época era florestal. Então eu usava aquele chapelão, bota, né? Igual. Não vou falar que é parecido com foca, não, porque o foca é feio demais. Mas a bota pelo menos parecia. E tal. Aí beleza, fiquei na polícia ambiental 4 anos. E aí, amados irmãos, é que eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando eu nunca fui mimado pelo meu pai e pela minha mãe. Eles sempre me ensinaram a verdade. Se desse uma chinelada na gente, explicava por quê. Minha mãe tinha um chinelo havaiana lá, que se ela jogasse daqui, acertava eu lá na praça e tal. O chinelo dela tinha GPS, né, me localizava. Mas eu tive uma infância com amigos de verdade. Amigos que somos amigos há mais de 40 anos. Que estudou comigo no jardim da infância quando eu tinha 5 para 6 anos. A gente tem um grupo de WhatsApp, somos amigos, até eu oro por eles todos os dias. A minha turma de soldado, eu oro por eles todos os dias. Minha turma de sargento, todos os dias. Meus amigos, todos os dias eu oro por eles. Eu tenho vários grupos desses pessoal aí das antigas. E aí, eu saí de casa a primeira vez, praticamente, quando eu fui para o Exército. No Exército eu sofri a pior experiência que um cristão pode sofrer. Eu não vou entrar em detalhes do que foi que aconteceu, mas eu senti o Espírito Santo se apartar de mim. E essa é a pior experiência que você pode sentir na sua vida cristã. Eu me lembro que eu cheguei no quartel e eu só chorava. E um amigo meu, chamado o Enderson Saraiva, ele sentou na beira da minha cama, assim, que no Exército as camas são tudo beliche, né? E eu dormia embaixo. E ele chegou perto de mim: o que está acontecendo? Eu chorava tanto que eu não conseguia falar. E ele só falou para mim assim: independente do que você fez, Deus te perdoa. Vira para o canto aí, vai dormir, que amanhã é um novo dia. E esse rapaz é meu amigo, um dos maiores amigos que eu tenho. Um dos maiores amigos que eu tenho, é uma pessoa extremamente preciosa na minha vida. Quando eu saí do Exército, eu cheguei em Manhuaçu, eu passei na prova da polícia e fui para Ipatinga. Aí em Ipatinga eu conheci uma moça lá. Que era da quadrangular. E ela sempre me convidava para ir no culto, né? Eu sempre dava o chapéu nela, né? Ah, hoje não dá. Um dia eu fui. Aí eu fui e comecei a gostar de ir no culto da quadrangular lá. Aí fiquei indo, quase todo domingo que eu estava de folga, eu ia para... Quando eu não estava detido para fazer faxina lá no quartel, eu ia para o culto com essa menina. Se tornou uma amiga também e tal. Aí formei soldado, fui trabalhar em Manhuaçu, que é a minha terra. Fiquei em Manhuaçu 1 ano e meio, mais ou menos. Fui transferido para uma cidade que chama Mutum. Aí fui transferido para essa cidade. Fiquei 2 anos e pouco nessa cidade. Tomei uma cadeia lá, fui parar lá do outro lado do estado. Fui parar lá em Morro do Pilar. Pensa no lugar, irmão. Só morro, pé de cabrito, mais nada. Acho que tem mais pé de cabrito naquele lugar do que gente. E lá eu sofri, irmãos. Lá eu me sentia exilado mesmo. Longe da família, nessa época eu já tinha me casado. Longe da família, eu tinha um filho nessa época. Meu filho tinha, acho que 1 ano e pouquinho. Longe da esposa, longe do filho.
E eu sozinho naquele lugar. E lutando pra caramba para poder sair de lá. E eu pensei, pô, vou fazer tudo de errado, porque eles me metem na cadeia e me tiram daqui, né? Só que a polícia, ela tem um grau de punições que você pode levar. E se você chegar no último grau, se você tomar uma punição, você é excluído da polícia. Eu já estava no último e não sabia. E eu cheguei lá nessa cidade e cortei o povo no ataque, mano. Bati no povo demais na conta lá. Mas batia colocado dentro. Aí chegou um documento lá para mim que eu não podia trabalhar armado mais. Porque eu estava no mau comportamento e advertido de exclusão. Aí o sargento falou comigo assim, ó, como é que eu vou tirar uma arma sua? Você mora, nós moramos na roça aqui, ué. Você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar comigo aqui dentro do escritório, vou te ensinar a você fazer os documentos do quartel, você fica comigo e trabalha só no horário administrativo. Não vou recolher tua arma, não. Mas você anda com bastão de madeira, se der algum problema, você desce bastão usado no corpo, mas não atira não. Pelo amor de Deus, não, eu vou rodar também. E nesse tempo, eu fiquei 2 anos e meio nesse lugar. Eu tentei de todas as formas sair de lá, mas não conseguia. E eu não consegui, não é porque não tinha outro para ir para o meu lugar. Eu não consegui porque o prefeito da cidade me prendeu lá nesse lugar. Um dia o assessor dele virou para mim e falou assim, você está querendo ir embora daqui, né? Eu falei, tô sabendo aí que você já fez 4 pedidos para sair daqui, até agora você não teve resposta. Eu falei, mas eu fiquei pensando, como é que esse cara sabe? O cara não é polícia nem nada. Aí ele me contou, não, o prefeito foi lá no comandante do batalhão, aí pertencia a Itabira. Foi lá no comandante do batalhão e falou que se tirar você daqui, e vai até cortar o convênio, que você corta dos 2 lados, você pega tanto gente que é do lado dele, quanto gente que não é do lado dele, então ele não vai deixar você sair fácil daqui não. Falei, meu Deus, agora eu tô lascado. Aí eu peguei, cismei um dia lá, apresentei lá no comando geral da polícia em Belo Horizonte. Aí lá eles me transferiram, fui para outra cidade, rodei mais um pouco, até eu cair dentro de Belo Horizonte. Aí dentro de Belo Horizonte eu fui aprender o que é ser polícia de verdade. E nesse tempo, irmãos, o que aconteceu comigo? Depois que eu saí do ambiente da igreja, aconteceu comigo o que eu sempre falo que acontece quando o carvão está dentro da churrasqueira e você pega ele e coloca fora da churrasqueira. Ele vai continuar queimando, mas ele vai apagar. E aquela chama em mim foi apagando. Eu fui mudando de cidade. Aí eu chegava numa igreja, não gostava. Chegava de outra, não gostava. Chegava de outra, achava que sabia mais que os outros. Que negócio todo, falei, acabei me desviando. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Um polícia desviado, é tenso o negócio, viu? Polícia desviado é tenso, muito tenso. Eu comecei a fazer maldade com os outros demais da conta, maldade mesmo. E não queria saber se era mulher, se era criança, se era velho, se era menino, não estava nem aí. Eu comecei a fazer coisas que hoje eu me arrependo amargamente. Só que aí eu tive uma experiência. Eu prendi um cara uma vez, uma buchona de maconha assim, e faltava uma meia hora para mim largar serviço. Falei, poxa, eu vou levar esse cara para a delegacia no sábado, 5 horas da tarde, eu saí lá meia-noite. Tinha uma ribanceira assim, borra baixa, eu mandei o cara engolir, que ele tem que come esse troço aí. Come esse troço e joguei o cara para a ribanceira abaixo, lá só rolando. O cara estava rolando lá, parecia que estava em outro mundo, rolando devagar. Beleza, fomos embora. E lá em Belo Horizonte também a gente tinha, como Belo Horizonte é uma cidade muito grande, você costuma às vezes prender um cidadão hoje, costuma ver o cara daqui 5 anos de novo. E tal. Quando é adulto, né? E aí o que aconteceu? Sempre que eu ia na casa de alguém que era crente, Deus falava alguma coisa comigo. Deus usava alguém para falar comigo. Só que um dia, o próprio Deus falou comigo. Eu tinha pegado esse cara, tinha dado uns tapas bem dados na orelha dele, e eu tinha mania de chegar em casa e ouvir a Voz do Brasil. Quem lembra da Voz do Brasil? Eu acho que nem sei se passa mais. E eu tinha um rádio grandão assim. Cheguei em casa, tomei banho e deitei. E liguei na Voz do Brasil, estou escutando, eu cochilei.
No que eu cochilei, veio a voz do Senhor no meu ouvido. E agora? Isso aqui, rapaz, morreu. E se ele morrer sem conhecer a palavra? O sangue dele vai pesar em você. Porque você teve a oportunidade de falar do meu amor e não falou. Aí eu li que a despertada assim. Eu falei, quem está aqui dentro de casa aqui e tal? Eu morava sozinho nessa época, eu já tinha me divorciado. E aí me deu aquele aperto no coração, aí passou um filme na minha cabeça. Passou aquele filme de tudo que eu tinha vivido lá atrás, lá na minha conversão, lá no primeiro amor. Falei, meu Deus, eu não posso ficar desse jeito não. Não posso ficar desse jeito não. E aí eu comecei, aquele temor das coisas de Deus começou a voltar. Então eu fui diminuindo os coros no pessoal, fui diminuindo e tal. Escutava a pregação do Marco Feliciano, ó, das antigas, pregação que vocês nunca devem ter nem ouvido dele, das antigas. E teve uma em especial que me marcou muito, que chamava Os Agitadores de Jeová, essa ministração. Isso, irmãos, eu estou falando de 2005, 2004, sei lá. Aí, beleza, em 2005 eu fiz uma cirurgia bariátrica, porque eu era muito gordo. Hoje eu sou fofo, né? Mas na época eu era muito gordo. E aí, o que aconteceu? Fiquei bem, melhorei e tal. Aí eu fui transferido. Em 2009, eu ia para Passos, só que eu acabei caindo de paraquedas lá em São Sebastião do Paraíso. E fiquei lá em Paraíso uns 20 dias. Fui para Aceburgo, fui trabalhar em Aceburgo. Aí trabalhei em Aceburgo, e em Aceburgo eu fiquei doente. A minha cirurgia bariátrica deu um problema, porque quando eu fiz era aquela que colocava um anel e tal, aquele negócio todo. E aí eu fiquei doente, eu tive que... E ninguém descobriu o que era. Aí o último médico que eu fui, eu lembro direitinho. Era um médico legista que tem em Muzambinho, em frente à Santa Casa lá, que é o consultório dele. E ele olhou meus exames, olhou tudo e falou assim, olha, ô Márcio, o negócio é o seguinte, você vai ter que procurar um médico que te operou. Porque só ele vai saber o que ele arrumou aí dentro de você, porque pelos exames você não tem nada não. Aí eu liguei para o médico, doutor Marcelo. Liguei para ele, falei, doutor, está acontecendo isso, não, vem para cá. Só que eu liguei para ele na sexta, e na segunda era feriado, de 7 de setembro. Eu falei, mas segunda é feriado, então eu vou na terça. Não, pode vir que eu vou te atender na segunda-feira no hospital de Contagem. Quando eu cheguei no hospital de Contagem, eu estava cadavérico. Eu estava igualzinho aqueles meninos da Angola lá, que passa fome. Eu estava com 64 quilos, mas por eu ser alto, eu olhava no espelho, eu via a coisa mais horrível do mundo. Aí o que aconteceu? Quando ele bateu o olho em mim assim, peraí, não, vamos fazer endoscopia agora. Você comeu alguma coisa? Eu falei, não comi nada não. Vamos fazer endoscopia agora. Quando ele fez a endoscopia, o aparelho não passava. O anel tinha migrado de lugar e não deixava passar. Por isso que tudo que eu comi eu vomitava. Aí ele pegou e falou assim, ó, já toma, tô te dando a guia de internação aqui, vai lá para o Hospital Barbacena que você vai ser operado lá. Só que eu estava muito fraco. Eu tive que ficar uma semana tomando bomba para eu ganhar um pouquinho de peso. A bomba que eu tomava tinha 7.000 calorias. Tomava 2 por dia. Vocês têm uma ideia? Para eu poder ganhar um pouquinho de peso para poder operar. Aí eu lembro que eu estou internado no hospital. Um cara que não tinha muita amizade comigo mandou uma mensagem para mim assim: ô irmão, eu não sei porquê não, mas Deus está mandando eu te mandou você ler o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí chegou o dia da minha cirurgia. Era umas 4 horas da tarde, me levaram para o centro cirúrgico. A sala que eu operei foi a última sala, lá tinha umas 10 salas de cirurgia, a última que eu operei. 5, 6 médicos lá, enfermeiros, tal, tudo bem. E eu lembro direitinho que o anestesista perguntou assim, para que time que você torce? Eu falei, eu torço para o time que o senhor torceu, você vai mexer no meu corpo aqui, eu vou torcer contra? De jeito nenhum, hein? Aí ele pegou e falou assim, você é esperto, hein? E tal. Aí ele me deu anestesia. No que ele me deu anestesia, meu corpo paralisou, mas a minha mente não desligou. E eu estava morrendo em cima daquela mesa fria ali
do centro cirúrgico, e eu não conseguia respirar. Na minha mente eu estava tentando levantar o dedo para mostrar que eu não estava respirando. Aí vinha a moça e colocava o ar. Aí eu puxava, ela tirava, travava tudo de novo. Aí eu escutava eles falando assim: nós estamos perdendo ele, a pressão dele está 26 por 19, não sei o que, nós estamos perdendo. E eu escutava ele falar, o médico falar: ô Márcio, fica comigo, Márcio, existe, ele falando comigo. Aí eu escutei quando um outro médico falou assim: vamos tentar uma injeção de adrenalina nele. Aí deram a injeção de adrenalina, e logo em seguida o anestesista foi e aplicou uma outra anestesia. A gente não sabe se a anestesia estava contaminada, o que aconteceu, que deu isso aí. Eu acordei 4 horas depois, já operado. E aí, quando foi no outro dia, foi 3 médicos no quarto e falou para mim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas você acredita em Deus, meu amigo? Milagre. Você esteve praticamente morto dentro do centro cirúrgico. E aí, nós entendemos isso aqui, ó: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe é pequeno. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus já sabia que eu ia passar por tudo aquilo ali. Quando eu saí do hospital, eu vim embora. Quando eu cheguei, meus amigos fizeram um churrascão para mim, lá em casa. E eu magro pra caramba, eu não aguentava comer direito, aquele negócio todo. E aí eu fui vendo que Deus havia tido misericórdia da minha vida. Mas a gente é teimoso, né? A gente insiste em achar que a gente sabe todas as coisas, quando nós não sabemos nada. Aqui a palavra está dizendo que no teu livro todas essas coisas foram escritas, antes mesmo de elas acontecerem. Aí eu tive um problema em Aceburgo lá, me transferindo para Guaxupé. Me transferiram para Guaxupé e tal. Eu fiquei 1 ano, igual um maluco lá em Guaxupé. Aí no carnaval conheci a Lucimara. Conheci a pastora no carnaval. O carnaval foi que mês, velho? Você lembra? Fevereiro. Quando foi em abril, a gente se encontrou de novo. E aí a gente desenvolveu um relacionamento. Só que eu já estava cansado de gandaia, já estava cansado de sair, mulherada e bebida e tal. E experimentei, vocês imaginar, experimentei droga, bebida, experimentei de tudo. Fui doidão de tudo mesmo. E roqueiro, nossa, mas aí o bicho pegava, né? Fiz muita vontade do diabo, irmãos. Fiz muita vontade do diabo. Mas aí eu conheci a Lucimara, e eu lembro que uma das nossas primeiras conversas eu falei para ela: ó, o negócio é o seguinte, se for para esse negócio de sair hoje, amanhã, não quer saber mais, estou fora, filho. Eu estou querendo uma família, estou querendo ter uma esposa. E aí, a gente namorando, 7 meses depois, não, aí 5 meses depois eu fui transferido. Fui lá para o outro lado do estado, fui lá no Alto Paranaíba. Cheguei lá na véspera da eleição de prefeito, 2012. Aí, trabalhei na eleição. Quando foi na segunda-feira, eu liguei para ela e falei: ó, o negócio é o seguinte, vou te fazer uma proposta. Não dá para ficar nesse lugar aqui sem você, não. Vamos casar? Ela: casar? Né, Yuri? Casar? Aí ela não ia dispensar, né, irmãos? O cara aqui é bonito, né? Chocolatão aqui é top. Aí ela: então vamos então, aí. Falei: então eu tô indo para aí, nós vamos mexer com as papeladas. Aí eu falei com o sargento: não, sargento, eu vou lá em Guaxupé, vou lá resolver, eu vou casar com a minha namorada lá, porque não tem condição de ficar nesse lugar, não. E aí o que aconteceu? Eu vim, nós mexemos com os papéis, 7 meses certinho que nós namorávamos, nós casamos.
Aí veio o pacote inteiro, né? Veio Maria Eduarda, Gabriel e tal. Aí, daí a pouco chegou a Arbice, e a gente morava lá em Campos Altos. Você perguntar se ela quer voltar, para ela é 2 dias para voltar. Nossa! É 2 dias para voltar, nunca quer, né? Amém. Aí ficamos lá um tempo lá, e nesse tempo parece que foi para provar a fé da minha mulher, porque minha mulher não era cristã. Ela era católica, de procissão, esses negócios, tudo aí. E aí o que aconteceu? Eu bebia muito. Bebi uma caixa de cerveja sozinho. Sentava na toalha assim, bebia numa boa. Bebi uma vodka lascada. Um dia tombou um caminhão da Coca-Cola lá. O cara falou assim: não, é suco Belvade, você pode pegar aí, tá segurado, não vai. Levei 10 caixas de suco Belvade de peixe. Até hoje eu acho que eu não consigo beber suco de peixe por causa disso. Aí beleza, né? Tranquilo. O que acontece? A Lucimara começou a orar do jeito dela e falar com Deus: Deus, eu não casei para viver o que outras pessoas vivem com um homem bêbado dentro de casa. E detalhe, eu bebia, mas eu nunca agredi ela, não gritava com ela, não xingava ela. Eu bebia muito, ficava na minha. Aí eu ia na igreja com ela, se chegasse lá e se falasse alguma coisa de polícia, eu já queria bater no pastor. É desse jeito o nível do negócio. Até que a gente veio, até que ela falou comigo: ó, eu vou embora, não vou ficar aqui mais não. Juntou os trem, tchau, me deixou para trás lá. Aí eu comecei a sentir falta dela, né? Dela, dos meninos. Aí eu entrei com um pedido de transferência. E agora vocês vão começar a entender o milagre que Deus fez na minha vida. Eu entrei com um pedido de transferência. E a Lucimara me perguntando: aí, você vai vir embora ou não vai? Você vai vir embora ou não vai? Eu falei: não, tá correndo os papéis. Aí um belo dia eu entro de manhã, vim para o PVL, que eu vinha todo mês trazer compra, trazer as coisas para ela. Entrei lá, tá lá, indeferido. Falei: nossa, lascou. Indeferiu, isso quer dizer que eu não vou embora, né? Aí eu peguei e falei com o Lucimara: vamos lá em Itapiratiba, na irmã Creuza, lá, vamos lá orar, pedir para ela orar para nós aí nesse sentido, porque foi indeferida a transferência. Das duas, uma, ou você volta, ou você milagre, porque vai ter outra opção. Nós chegamos lá, tinha missionário lá, chegamos lá de manhã, era umas 8 horas da manhã. Aí eu falei: olha, eu estou com um problema aí, eu pedi uma transferência para cá, minha mulher já está aqui, meus filhos estão aqui, e eu precisava demais voltar, mas só que foi indeferido, não aceitaram a transferência. Aí tinha uma missionária diferente lá, a missionária titular falou assim: não, nós vamos orar. Aí uma outra missionária botou o dedão na minha cara e falou assim: aqui ó, dentro de 7 dias, Deus vai entrar com providência na sua causa. Quando eu cheguei em casa, eu entrei no computador de novo, o despacho tinha mudado. Estava falando lá, já estava assim, aguardando o despacho do comando geral. Quer dizer, eu ia ser transferido. Ela falou: 7 dias, Deus mudou em horas. E ali, passaram-se 1 ou 2 meses, não me lembro, eu vim transferido. Tinha vaga só para Boteiros. Aí eu vim para Boteiros. Aí quando eu cheguei aqui, a polícia em si aqui, entre os próprios militares, estava havendo uma contenda muito grande. Briga entre polícia que não conversava com polícia. E nessa época aí, irmãos, eu já tinha me apegado no Senhor de novo. Já tinha me apegado no Senhor de novo e já estava fazendo a obra do Senhor. Então eu cheguei aqui em Boteiros crente já. Já cheguei aqui, não estava desviado mais. E a gente, sempre, toda sexta ou sábado, a gente ia para Itapiratiba para pregar o evangelho lá. E quando eu cheguei aqui, essa brigaiada de polícia, essa confusão de polícia, eu comecei a pregar para os polícias. Fui pregando. Preguei para todos eles. Na época nós éramos 16 comigo aqui. Preguei para todos eles. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um hoje é presbítero lá em Pouso Alegre. A outra é missionária lá em Aruoca, que vai estar aqui no sábado que vem. Ela estava com o ministério parado, entulhado, e a gente trabalhando com ela ali, ela se soltando.
Outros polícias aí viveram experiências tremendas comigo, como o Lucas, que todo mundo fala que é meu filho, mas eu estou avisando que não é, viu? Quem? Raquel, esposa do Quintino também, estava desviada na época, voltou para os caminhos do Senhor. O primeiro culto que eu fiz na minha casa deu 10 ou 12 casais de polícia. 12 casais de polícia. E aí nós começamos a trabalhar, cuidando de vidas aqui esse tempo todo. Vivemos muitos milagres. Nós vivemos situações da gente não ter um centavo no bolso, eu fazendo curso de sargento, a Lucimara me ligar, acabou o gás. Eu falei, mas não é possível, não é justo agora. Eu sem dinheiro para comprar gás, 7 horas da noite. E aí eu cheguei em casa, achar um cartão de crédito meu que estava abandonado uns 500 anos lá. Eu ligar no cartão, ter 1.000 e tantos reais de limite no cartão. Vivemos milagres mesmo assim, né? Eu me lembro do dia que a Kombi passou por cima do Gabriel lá em Campos Altos. Essa Maria aí não é boa não, viu, gente? Essa Maria deu um tumbo no Gabriel, a Kombi passou, deu uma cacetada nele lá. O Gabriel chegou igual que as galinhas dizer, tudo torto, né, cara? Tudo bambo lá. Culpa da Maria. Foi fazer não sei o que com ele lá, a Kombi veio, bateu nele, não viu ele, que ele era anão na época, o negócio cresceu um pouquinho. Mas na época ele tinha uns 50 centímetros só. E tal, depois que ela casou comigo, aí começou a comer mais, né? Só comer miojo na época. Aí Deus fez ele crescer mais. Mas foi muita coisa que nós vivemos. E experiências ministeriais eu tive muitas. Essa igreja aqui não foi a primeira igreja que eu pastorei. A gente tinha uma igreja que funcionava na garagem da nossa casa. Não tinha nome, não tinha nada. Mas dava 20 pessoas, 30 pessoas lá. A gente viu gente ser curada ali, ser liberta ali. Aí depois eu fui congregar, o Mário Merenda me chamou na época para juntar os trabalhos. Nós ficamos um pouquinho de tempo, porque não deu muito certo nada e tal. E a gente, foi quando o pastor, aí eu fui congregar lá na Cefa. Na Cefa eu conheci a Pâmela. Primeira briga minha na Cefa foi com a Pâmela. Primeira briga. Conta ou não conta, pai? Tinha um tal de andar dentro da igreja, me matava de raiva isso. Gostava de cair na primeira reunião de liderança. Eu nem era líder, eu fui lá também. Falei, eu queria falar, tá incomodando essa mulher, fica andando pra lá e pra cá, toda hora, né? Abrir essa porta aí, né, Yuri? Aí eu lembrei do Yuri de uma outra situação, nós vamos passar batido, porque não pode falar, né? Não pode contar. Aí eu vi o Yuri na porta, o negão foi, eu sei que foi lá naquele lugar, aquele dia lá, né? Aí eu lembrei, ela começou a rir. Hoje é um dos grandes amigos que eu tenho, presbítero da casa do Senhor, sério, papá, verdade. E aí o que aconteceu? Eu fiquei na Cefa por um ano, e eu aposentei no dia 15 de dezembro de 2017. No dia 31 de dezembro, antes de eu frequentar a Cefa, eu frequentava a igreja lá de Poços, Batista Ágape lá. E aí o que aconteceu? Na ida, eu tinha ficado responsável de fazer o jantar de fim de ano. Estava quase tudo pronto aqui, coloquei no carro, levando. Quando eu entrei na piscina de Poços, eu aquaplanei e bati o carro. A Lucimara estava grávida de 8 para 9 meses, né? 9 meses da Melissa. E ela estava levando uma salada de berinjela, que voou berinjela para todo quanto é lado. Ela não sabia se era a bolsa que tinha arrebentado, se era berinjela, o que era. Aí eu meio perdido, eu saí assim, olhei e falei, nossa, acabei com todo mundo de casa. Aí eu olhei dentro do carro, a Alice, como é que tá minha maquiagem? Eu vou dançar hoje. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí eu liguei, não sei para quem que eu liguei, só sei que chegou lá umas 5 viaturas da polícia, chegou SAMU, chegou a rodoviária federal e tal. Aí o pessoal me socorreu, quando socorreu minha família e tal, eu fiquei lá, o cara viu um cara atrás de mim, o cara guinchou meu carro para Poços lá e tal, guardou o carro para mim lá, e eu fiquei perdido lá depois, sozinho no asfalto. Aí eu vou embora, meu telefone toca, era a mulher do pastor. Onde é que você tá? Eu falei, eu tô indo embora para casa, eu ia vir de a pé, de lá até aqui. Aí ela pegou e falou, não, pode ficar aí, que os meninos estão indo aí te buscar. Aí vieram me buscar. Irmãos, Deus é tão tremendo.
eu rodei e eu bati de traseira no guarda-rei, meu carro levantou à frente, estourou 3 pneus, pra vocês estão entendendo. Toda a comida que estava dentro do carro, o pesado, uma carne, o arroz, o feijão tropeiro, tudo, nada saiu do lugar. O diabo queria comer a comida, mas não comeu não. E tal, nada saiu do lugar. Só a salada de berinjela que voou lá, né? Mas o resto, no dia que eles foram arrumar o carro, o cara falou, pô, nós não sabíamos tirar a berinjela de dentro, tinha berinjela demais isso aí. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com trauma de dirigir na chuva. Durante muito tempo eu fiquei com trauma, não dirigir na chuva de jeito nenhum, eu tinha medo mesmo. E aí o que aconteceu? Nós fomos para o culto, terminamos de preparar o jantar lá, 80 pessoas mais ou menos jantaram lá nessa noite. E de madrugada um irmão veio trazer a gente em casa. Nos 50 metros do lugar que nós batemos, estava muita serração, saiu umas 8 vacas assim no meio da pista, quase que nós batemos de novo. Foi Deus que livrou a gente. Aí se passaram 6 meses, eu não conseguia melhorar daquele trauma, fiquei endividado até o pescoço e tal. O dinheiro que eu tinha guardado do meu 13º, que era para fazer o enxoval da Rebeca, eu tive que ir mandar arrumar da Melissa. Tive que comprar o traseirão do carro, que tive que trocar tudo, fiquei zerado. Aí as irmãs da igreja lá juntaram e ajudaram lá, deram um tanto de roupinha lá para a Rebeca, para a Melissa, aliás. E a Melissa nasceu bem, nasceu forte, graças a Deus. Aí o que aconteceu? Nós pegamos, 6 meses depois, o pastor, que era nosso pastor, foi para a Bahia, ficar 2 semanas lá. Nas 2 semanas que ele ficou lá, eu não fui nem um dia na igreja. Quando ele chegou de lá, aí num sábado, eu tinha um amigo meu que tinha um canil aqui, ele pediu para me tomar conta do canil para ele, porque ele estava com a mãe dele passando mal lá em Serraninho. Eu fiquei lá. Eu assisti uma pregação e eu estava orando já há muito tempo para ele poder sair da igreja. Eu queria sair da igreja, não queria ficar mais, porque eu não queria mais pegar esse trânsito. Aí Deus falou comigo, chegou a hora, está na hora. Aí quando o pastor chegou, o pastor Eliel, eu fui na casa dele, eu e a Lucimara, e aí eu falei com a Lucimara antes, ele falou, Lucimara, Deus falou comigo, está na hora de sair, não dá para ficar do jeito que está não. Mas só que irmãos, eu sou pastor de igreja hoje, pastor nenhum quer perder ovelha nenhuma, pastor nenhum quer perder, por mais que a ovelha dê trabalho para você, você nunca quer perder, porque é uma alma que está ali. Cada culto que você faz pensando, o culto que nós fazemos aqui é pensando em vocês, aproximar vocês mais do Senhor. Então ninguém quer perder alma nenhuma. Aí quando eu falei para o pastor Eliel, e eu já era presbítero nessa época, quando eu falei para o pastor Eliel que eu ia sair da igreja debaixo da direção de Deus, nossa, a primeira fala dele foi a seguinte: você queria no púlpito, eu não te dei o púlpito, por isso você está saindo. A primeira palavra que ele falou comigo, ele já me feriu ali de cara. Virou para o Lucimar, como é que é? Você eu já esperava que você ia sair, mas da irmã eu não esperava não. Falei, pastor, ela é minha esposa, vai onde eu vou. E outra coisa, eu não estou saindo por sair, eu estou saindo debaixo da direção de Deus. Eu estou saindo debaixo da direção do Senhor. Eu tenho 1 ano que eu estou orando para sair. Está difícil para mim. Olha só, eu falei para ele, eu saio da divisa nova, 5 horas, chego em casa 5h30, chego em casa, está todo mundo pronto, eu tomo banho rapidinho, eu chego aqui 15 para 7, tem irmão que chega no culto 7h30, e mora dentro de Poços. Isso é falta de respeito com a gente. Eu indo e volto a 80 quilômetros e tal, e eu não quero mais dirigir de noite, eu não quero mais, velho. E Deus escutou a minha oração e me respondeu. E tchau, estou indo embora. Fui embora. Aí foi aniversário de quem? Aí foi aniversário da Melissa, nós convidamos eles e tal. Aí ele veio, chegou perto da Lucimara, ô filha, volta para a igreja, volta para a posse, vamos conversar com nós de novo. Aí a Lucimara pegou e falou assim: pastor, o nosso tempo lá chegou no fim.
chegou no fim, e agora a gente vai estar congregando aqui e tal. Aí começamos a ir na CEF. No dia que eu resolvi ir lá na CEF, ninguém lá de casa queria ir. Aí eu falei, vocês não querem ir, eu vou sozinho, ficar sem ouvir a palavra, não vou não. Aí o que aconteceu? A Alice, pai, eu vou para o senhor. Aí todo mundo se arrumou e fomos. Aí eu na CEF eu fiquei 1 ano mais ou menos. Só que aí veio o ano de 2018, né? Veio o ano de 2018, quando foi no dia, eu tive um problema com meu sobrinho e com minha mãe. Quando foi no final do ano eu desenvolvi síndrome do pânico. E aí, irmãos, ali eu achei que eu ia morrer mesmo. Aquilo eu via meu peito inchar, meu coração inchar assim, ó. Eu deitado na cama, eu perdi 15 quilos em 10 dias. Para me virar na cama, o Simar tinha que me ajudar. Eu não consegui nem virar na cama. Eu dava crise, lembro direitinho, a Maria pegava os meninos, as crianças que saíam fora do quarto, a Lucimar entrava, ficava ali comigo, eu gritava, eu chorava que eu ia morrer. Aí teve um dia que eu cismei, peguei o carro e falei, é hoje. O diabo falava no meu ouvido. Suicida, rapaz. Você está aposentado. Teu salário vai ficar para tua mulher vitalício aí. Seu filho não vai passar dificuldade, não. Olha o que você virou. Olha o que você virou. Olha o que você é. Você não é nada. Eu falava desse jeito no meu ouvido. E eu só ficava dentro do quarto, trancado, com tudo escuro. Eu não admitia claridade de jeito nenhum. O Lucimar passou um vale comigo muito grande. O Lucimar e os meninos maiores, né? Passaram uma dificuldade muito grande comigo. E aí eu acabei saindo da CEF. Eu não adaptei lá, saí da CEF. E aí eu fiquei um tempo, porque eu era muito chamado para pregar nos lugares, né? E aí um dia, do nada, conversando com o pastor Josué, eu estava sem nenhuma autoridade espiritual sobre a minha vida, conversando com ele. Ele virou para mim e falou assim, rapaz, ninguém te conhece mais que eu, não, mãe. Eu fui seu professor de escola bíblica no começo da sua conversão. Eu sei quem é você, eu sei do seu caráter, sei do seu potencial. Se você quiser, a partir de hoje, você representa a nossa igreja aí. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, você pode, como não tem um lugar aberto aí, você pode ser itinerante, vou te mandar a carteira de membro da igreja. Você representa a nossa igreja, tenho certeza que não vai ter nenhuma queixa, não vai ter ninguém vai poder falar um A de você, porque eu conheço você. E aí, beleza, aí eu comecei a pregar itinerante, representando a fonte de água viva de Orizona. Passa uns 2 meses depois, o pastor Josué me liga, falou, ó, tem um negócio pra falar com você. Eu falei, o que foi? E nisso, o Gabriel, a Maria e a Tita estavam na CEF, só eu que não estava. Aí, o que aconteceu? O pastor Josué me ligou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a nossa igreja aqui é uma igreja de oração, nós subimos a igreja toda no monte, e eu estava no monte orando com a igreja, e Deus mandou levantar o seu pastorado. A unção de presbítero na sua vida já está ficando para trás. Deus mandou te levantar o pastorado. Eu falei, você está brincando comigo, né? Eu falei, não, estou falando sério. E aí você pode preparar aí, vou agendar a data aqui para vocês irem para cá, para você ser consagrado ao pastorado. Aí, amados irmãos, entrou um problema muito sério, porque a minha esposa não queria de jeito nenhum. Ela não aceitava a possibilidade de eu sair de Boteiros, de eu ir para... E eu já estava toda alegre, porque meu sonho sempre foi embora daqui. A verdade é essa. Eu falei para Deus que eu não pedia para sair mais daqui. Eu não pedia para sair daqui. No dia que fosse o tempo dele, amém. Mas eu não ia mais orar. Esse ano eu falei isso com Deus. Mas dos 9 anos aí, 8 anos e meio foi orando, pedindo a Deus, vamos outro lugar. Lugar maior, tem o que fazer, não tem nada aqui e tal. Aí beleza. O pastor Josué liga para mim de novo. Falou, ó, tá marcado de 10 de agosto também. 5 de agosto. Vocês vêm para ser consagrado aqui ao pastorado. Eu disse, Lucimar, não vou, porque isso não está no meu coração. Eu falei, Lucimar, Deus falou para o pastor Josué lá. O pastor Josué é um homem de Deus. Você indo ou não indo, eu vou.
Agora, o que vai acontecer com o nosso casamento depois, eu não sei. Porque aí nós vamos estar num jogo desigual. Então eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou, porque eu fiz um voto com Deus em 2015, que eu ia servir ao Senhor. E eu amo mais o Senhor do que eu amo você. Então você vê o que você vai resolver com a tua vida aí. Aí beleza. Concordou de ir. Comprou roupa nova, tal, pá, pegou todo. Chegamos lá no hotel. Estou lá no hotel preparando para ir para o culto, fui tomar banho. E o pastor Josué falou comigo assim, ó, você vai ser levantado para o pastorado, eu vou jubilar e você vai ser o pastor da sede. Você vai pegar já a igreja aí com 200 pessoas para você tomar conta. Aí eu falei, nossa, que trabalho, hein? Ah, mas eu já pastorei lá em Fama também, vai dar tudo certo. Beleza, estou lá tomando banho, né? Banho, tal. De repente vem uma voz, irmão, que fala assim para mim, e por que não botelhos? Irmãos, a água estava quente, a água ficou fria na hora a água ficou fria. Eu falei, meu Deus, não faz comigo não, é provação demais. Meu maior sonho é sair de lá daquele lugar. O senhor sabe disso. Eu queria ir morar no litoral, irmãos. Quando eu aposentei, eu ia morar no litoral. Meu colega tinha arrumado até casa para mim já. Estava com tudo no jeito. Aí eu sofri um acidente, cancelou tudo. Aí beleza. Saí do banheiro sem graça. Porque esse cachorro, quando cai da mudança, né? Olhei para a casa do Cimar, ela sentada assim, arrumando. Eu falei, seu bem, Deus falou um negócio comigo ali no banheiro. Já vem você. Quer ver? Quer ver? Quer ver que é quem que eu não vou gostar? Quer ver? E o que foi? Deus falou assim para mim, e por que não botelhos? Aí, né? Dá licença, orelha, que eu quero passar, né? Rio até não querer mais. Ah, nós já estávamos 3 meses orando. Eu, Maria Eduardo e Gabriel. Falei, vocês estavam orando uma ação contrária? Mas não é possível. Falei, não é possível. Na hora de eu realizar meu sonho, vocês vão lá e jogam um balde no filho em mim? Não dou conta do que vocês não, hein? Nossa, irmãos, eu fiquei irado mesmo na hora, sabe? Aí fui, troquei de roupa e fui. E para falar para o pastor Josué esse negócio. Meu Deus, como é que fala? Aí o bispo, um amigo meu, o bispo Zé Rodrigues, um grande amigo meu, já pregou aqui. Ele é padrinho da Melissa, ele que apresentou a Rebeca, aliás. O bispo estava lá. Aí na hora da sabatina, a gente senta de frente para a igreja, e todos os obreiros perguntam para a minha esposa como é que eu sou como pai, como é que eu sou como marido, como é que eu sou como filho, como é que eu sou na sociedade, como é que eu sou como cristão, e essas coisas tudo, né? E foi perguntando a ela, os irmãos foram perguntando a ela. Aí fomos consagrados ao pastorado. Quando nós vamos para a casa do pastor jantar, ligou o apóstolo, que era apóstolo do bispo, e falou assim, fala para todo, tem um rapaz aí que foi consagrado agora, não tem? Não tem. Manda a tua mulher abraçar ela, a partir de hoje a responsabilidade espiritual na vida dela como mulher é a mulher do bispo. Falou desse jeito, aí a bispo, e ela abraçou, e aí entrou um mistério lá, e esse mistério só elas que sabem. E Deus, nesse tempo todo, Deus me quebrou muito, irmãos. Deus me quebrou muito. Tem muita gente que acha que eu sou muito bravo, eu sou mesmo. Sou mesmo. Quando eu amo de verdade mesmo. E não existe ninguém que eu não ame, irmãos. Deus tirou de mim toda a vaidade de coisas materiais. Deus foi tirando essas coisas de mim. Minha mulher me consertou um pouco, porque eu vestia mal para danar. Nossa, misericórdia. Eu tinha uma camisa verde-limão lá, que ela sumiu com ela lá um dia lá, porque ela não aguentava mais vir pegar a camisa verde-limão. Ela virou pano de chão, Acho que nem de chão, né? Ela sumiu com ele mesmo. E eu e ela já enfrentamos muitas batalhas juntos. Muita coisa juntos. Talvez aqui quem tem assim um pouco de conhecimento mais da nossa vida é a Pamela e o Yuri, né?
está mais perto da gente assim. Mas a gente enfrentou coisas juntos, a gente escutou, a gente viveu situações com os nossos filhos, porque depois que esse ministério foi aberto, os nossos filhos não estavam aqui, eles estavam lá na Cefa ainda, e eles demoraram um tempão para vir para cá, né? 1 ano para vir para cá, e eu não aceitava isso diante de Deus de jeito nenhum. Eu falei, não é possível, o senhor me levanta, pastor, põe a igreja na minha mão, e nem os meus filhos congregam comigo, porque ficou 1 ano, ficou só eu, a Lucimar, as crianças, um tempo a irmã Cidinha, um tempo o William. Era só nós aqui. Foi depois de muita oração, depois de muita luta, e no dia que, gente, às vezes as pessoas acham que não, mas tem oração que você coloca Deus na parede. Tem oração que a gente faz, que a gente coloca Deus na parede. E eu fiz uma oração assim. Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor me levantou como pastor, eu cuido desses meninos desde novinho. Eu não aceito eles não estarem aqui. E se eles forem para o inferno, a culpa vai ser de quem é pastor sobre a vida deles. Eu falei desse jeito com Deus, rasgado. Se meus filhos, se Jesus voltar e eles ficar, a culpa não é minha não, porque eu ensinei. Eu ensinei. Então, ou o senhor traz eles para o meu lado de cá, ou a responsabilidade de lá é do senhor, não é minha não. E foi aí que eles vieram para cá. A Lucimara deu uma dura neles lá e falou: domingo é o último dia que vocês vão lá, vocês vão despedir, acabou. E aí eles vieram para cá e hoje são meus braços direitos aí, Gabriel do Som, Maria Diaconisa, secretária da igreja, líder da salinha, e são meus braços direitos aí, junto com o Yuri, a Pama, né, o Bruno, a irmã aqui, a irmã Marli. E eu quero dizer para vocês só uma coisinha, né, porque agora eu vou pregar, né, porque agora eu contei a história da minha vida, agora eu vou pregar. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Quando a mulher fica grávida e faz a ultrassom, o embrião fica dentro do saquinho gestacional, pequenininho, aquela bolinha pequititica. E aí, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Foi isso aqui que Deus fez na minha vida. Eu fui propósito para um casal me adotar. Eu fui propósito para que uma mulher fosse feliz, para que a minha mãe adotiva fosse feliz, para que o meu pai fosse feliz. A minha mãe, para quem não aceitava de jeito nenhum o evangelho na minha vida, minha mãe já me viu pregar várias vezes, já viajou comigo para pregar, para me ver pregar. A minha sogra, que ninguém dava nada por mim lá, quantas vezes a minha sogra já veio aí, dormiu o culto inteiro aí, assistiu o culto, né? E tal. Quantas vezes ela vem assistir o culto? O Yuri também dorme de vez em quando aí. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Deus já tem escrito os desígnios da vida de cada um de vocês. De cada um. Talvez você ainda não viu acontecer, mas já está escrito. E os desígnios que Deus escreveu, eles vão acontecer na sua vida. Deus me livrou da morte naquela cirurgia. Deus me livrou da morte desse acidente. Deus já me livrou da morte de outro acidente que eu tive. Deus já me livrou de tanta coisa. Para quê? Para que hoje eu pudesse estar aqui iniciando a palavra. Eu me lembro de uma profecia que me foi entregue lá em Fama, pela presbítera Ana Cláudia. Deus tem um povo esperando por você. Quem foi? Foi a Josi? Então foi a Josi que entregou. A Ana Cláudia via o cajado na mão, né? É isso mesmo. Eu me lembro, e para a gente terminar isso, fazer a ceia, eu me lembro que em 1993, esse amigo meu, Saraiva, ele me chamou para ir conhecer uma igreja, a igreja dele, que chamava Nova Jerusalém. E nós estávamos dentro do ônibus. De repente ele levantou e deu sinal, falou: nós já chegamos? Ele falou: não.
Deus está mandando nós descer aqui. Nós descemos numa rua, assim, pouco movimento na rua. De repente ele foi assim, tocou campainha numa casa. Veio uma mulher gordona assim, veio e falou: graças a Deus, só faltavam vocês três chegar. Quando nós entramos lá, tinha uma mesa assim, umas 10 cadeiras, 3 cadeiras vagas, nós sentamos. E aquela mulher cantou uns hinos da harpa, pregou a palavra, e ela falou para mim assim: o Senhor vai te levar por caminhos que você nunca sonhou em estar. Nunca sonhou em estar. Ele vai fazer você passar por situações que você nunca imaginou. Prepara a tua vida, porque teu ministério vai começar onde você menos imaginar. E eu vou ser sincero com os irmãos, eu já passei por muitas cidades, mas meu ministério para valer mesmo começou aqui. Começou na minha casa. Quando o Josiel desocupou aqui, ele falou para mim, eu vim aqui, aluguei isso aqui pela fé. Aluguei pela fé. E foi tudo isso com muito amor. A minha dedicação ela é praticamente exclusiva para a igreja hoje. O voto que eu fiz com Deus, eu tenho cumprido ele fielmente. Eu disse que eu viveria para a obra e não da obra, eu viveria para a obra. E hoje, se é 2 horas da manhã chamar, eu estou pronto. Se é 3 horas eu estou pronto, se é meio-dia eu estou pronto, eu vivo para a obra. Por isso, amados irmãos, que hoje eu só tenho a agradecer a Deus por cada ovelha que Ele colocou aqui dentro. Por cada, aqui dentro, depois que a nossa igreja encheu mais, quantos pregadores não apareceu aqui? Pâmela, Lavínia, Vanessa, Rosana, o Atos, Vitória, que vai pregar terça-feira que vem, Bruno, Yuri, Maria Eduarda. Quantos pregadores não apareceram aqui? Quantas pessoas de intercessão não apareceram aqui? Então eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus foi fiel comigo. Se eu vou ficar aqui para frente, se eu vou ficar aqui para sempre, eu não sei. Eu acho que não. Mas eu tenho certeza que no dia que o Senhor falar assim, chegou a hora de você ir para aquele lugar que eu te mostrei lá no passado, eu tenho certeza que a igreja vai estar em boas mãos. Tenho plena convicção disso. Porque cada um de vocês tem sido ensinado dentro da palavra de Deus. Não existe pregação nessa igreja que não seja dentro da palavra de Deus. Claro que tem palavras que são mais duras, tem palavras que são mais firmes, mas no resumir disso tudo, o Senhor está preparando nós para nós morarmos no céu. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu estava falando, foi para a Rosana ontem que eu estava falando, o quanto que eu gosto de ver, né, senhorinhas igual a irmã Antônia dentro da igreja, irmão Zé. Eu queria ter mais, queria que Deus mandasse mais, que lembra da gente, que ama a gente, que ora pela gente. Eu sou apaixonado. Eu amo muito cada um de vocês, irmãos. Vocês fazem parte dessa família aqui. E essa família aqui chega num tempo, vai chegar num tempo que Deus vai mandar um missionário para lá, vai mandar um outro pregador para cá, vai mandar o outro para lá. Vai chegar um tempo que essa família vai espalhar para buscar os perdidos na casa do Senhor. E você é um deles. Não adianta você correr do pau, não. Você é um deles. Você vai ser aquele que vai buscar os que estão perdidos lá fora. Não é o pastor que vai buscar. O pastor vai buscar a ovelha perdida. Mas existem pessoas que estão afastadas, que saíram conhecendo o caminho de volta, o caminho da casa do Pai. Cabe a você, meu irmão. Quem reproduz na igreja não é o pastor. Quem reproduz na igreja é a ovelha. É a ovelha que reproduz. Então cabe a você falar de Jesus. Cabe a você chegar perto da pessoa e falar: Jesus te ama. Vamos lá na igreja que Deus tem algo lá para a tua vida. Cabe a vocês fazerem isso. E cabe a mim cuidar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a história resumida da minha vida. Porque se alguém perguntar para vocês se vocês conhecem a história do pastor de vocês, hoje vocês conhecem. Não foi fácil chegar até aqui.
teve muito choro, teve muita lambada de Deus também, teve muita coisa, mas valeu a pena. E eu viveria tudo de novo, se fosse possível, só para poder ter vocês aqui conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você, neste momento antes da ceia, você abaixasse a sua cabeça. As crianças vão ficar quietinhas, em silêncio. Eu gostaria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça, pedisse perdão ao Senhor por aquilo que fez, deixou de fazer, por aquilo que falou, por aquilo que sentiu. Senhor, nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Nós queremos nessa noite, Pai, pedir perdão por aquilo que fizemos, falamos, sentimos. Somos seres humanos, ó Pai, somos um corpo tripartido, corpo, alma e espírito. E muitas das vezes, meu Pai, a nossa carne quer falar mais alto. Muitas vezes, ó Pai, a nossa região dos sentimentos, que a nossa alma quer falar mais alto. A tua própria palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos perdoa. Nos perdoa se ferimos alguém. Nos perdoa também, Pai, se não recebemos bem algo que foi falado. Nos perdoa também, Pai, se fizemos alguém chorar. Pai, a minha história e trajetória de vida o Senhor conhece melhor do que ninguém. E o Senhor sabe, Pai, que eu não guardo mágoas, rancores, ódio. Eu fico irado num primeiro momento, mas num segundo momento ali eu já estou de boa novamente. Eu quero pedir perdão ao Senhor, meu Pai, por talvez eu não ser o pastor ideal para esta igreja. Talvez eu não seja, meu Pai, o pastor que vai dar sequência nesse trabalho. Mas enquanto o Senhor me manter aqui, meu Pai, que eu seja fiel ao Senhor, que eu não abra mão dos meus princípios e que eu seja fiel ao Senhor em todas as coisas, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não vivo, Pai, através de palmas e danças. Eu não vivo, Pai, através de falatórios. Eu não vivo, Pai, através de vistas, mas eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé em Jesus Cristo. E o único legado que eu tenho a deixar para esta igreja, a deixar para os meus filhos, é o meu legado de fé e a minha experiência de vida. Pai, decidi contar a minha história aqui no culto de hoje, para que essas ovelhas saibam que o pastor delas é humano, que erra também, que pisa na bola também. Porque eu não sou perfeito, Pai. Perfeito é você no dia que eu for arrebatado, quando o meu corpo for revestido de incorruptibilidade. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, esteja conosco, manifesta o teu poder nas nossas vidas, que nessa noite toda ferida, meu Pai, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia por terra tudo aquilo que se levanta contra nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta o teu poder, Pai, na vida da Carol. A Carol que foi para casa porque ela está se sentindo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, visita o corpo dela, meu Pai, e faça com que toda dor, toda sensação de ruim, meu Pai, venha ser queimada agora e jogada por terra em nome de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Pai, que cada um agora possa tirar aí 2 minutos em silêncio e que possa fazer um concerto com o Senhor, fazer um concerto contigo para participar das bodas do Cordeiro. Fique em silêncio por 2 minutos, fale com o Senhor, peça perdão ao Senhor, você com a sua própria boca, enquanto a pastora Lucimara e o Yuri
Eu falei pra Carol, então passou o Lucimara, Pâmela, na Pâmela tá com o neném ali, né? Então vem a Maria e o Bruno aqui para pegar os elementos da ceia. Você tire 2 minutos para você falar com o Senhor e pedir perdão ao Senhor, amados irmãos. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, fiquem na paz deste grande amor.